pressão social. Você sofre pressão social? Realmente a gente tem que ser alguma coisa que as pessoas tanto pedem, né? A gente precisa parar para pensar nisso, por isso que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, eu recebo aqui com muito carinho e alegria, especialista no assunto, Beatriz Ferrari, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Que bom, Bia, te receber aqui para você falar sobre algo que muita gente nem percebe que sofre, né? Sobre o que é a pressão social e como que ela se manifesta no nosso dia a dia. Muito bem. A pressão social é uma influência externa, é uma influência do outro a respeito do meu comportamento, das minhas decisões, das minhas atitudes, e tudo isso acontece de uma forma extremamente sutil ou indireta. Eu posso nem me dar conta de que eu estou sofrendo, por exemplo, influência das redes sociais, do que eu acompanho, do que eu vejo, né, que está ali à disposição nos feeds, né, das redes sociais. E quando eu me pego, eu estou ali me adequando àquilo, repetindo aquilo, mesmo que aquilo talvez não seja muito o meu padrão de comportamento, não tenha muito a ver com os meus valores, né? Então, eu geralmente faço isso para uma adequação das expectativas, para eu ser aceito, para eu ser bem visto. Só que muitas vezes eu perco a mão de não conseguir avaliar. Isso tem a ver comigo mesmo? Eu realmente quero fazer isso? Isso vai de encontro com os meus valores? Então a gente vai só repetindo padrões sem se questionar se isso faz sentido. Quando você fala repetindo os padrões, é a gente seguir então essas imagens, essas falas, né? Essas ideias que tem nas redes sociais, e muitas vezes vem de maneira bem sutil, né? Enfim, de várias coisas. Vamos dar alguns exemplos? Vamos pensar aqui, então, sei lá, eu tô bem na minha vida, tô bem com o meu corpo, tô bem com a minha aparência, e aí eu começo a ver alguém que tem um corpo perfeito, que não tem nada fora do lugar, que não tem uma marquinha de expressão, e aí eu começo a pensar, acho que eu não tô tão bem assim, né? E aí, aquilo que antes da rede social, né, eu não me comparava, eu passo a me comparar, e a minha ideia, a minha perspectiva, a minha autocrítica passa a ficar muito mais elevada. E aí aquilo que estava bom até então, quando não havia uma comparação, passa a não estar mais. Né? Então eu fico sempre com uma sensação de uma autocrítica, de uma busca por uma perfeição, uma busca por querer estar sempre produzindo. Tá. Se eu não estiver dentro daquele padrão que eu estou vendo nas redes sociais, então tem algo de errado acontecendo comigo, eu não estou suprindo uma expectativa externa, alheia à minha vida, né? Então a gente começa a se comparar muito, e isso traz muitos prejuízos e muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Quais prejuízos, Bia, que pode causar? Olha, primeiro o excesso de cobrança e de autocrítica, sem sombra de dúvida. Uma sensação de que eu nunca sou bom o suficiente, que sempre está faltando alguma coisa para mim. A vida do outro está sempre melhor do que a minha, né? A minha está sempre faltando alguma coisa, né? A minha vida não está bacana, não está legal. O sucesso do outro é sempre maior e mais rápido do que o meu, né? E além disso, né, a gente começa muitas vezes, quando a gente não tem muita crítica, se aquilo que eu estou seguindo é porque eu realmente gosto, quero, tem a ver com os meus valores, ou se é apenas por uma representação social, eu acabo também me distanciando de mim. Olha que prejuízo sério esse. Eu fico buscando tanto a aprovação alheia que eu me perco de mim no sentido de não saber mais o que é importante para mim. Quais são os meus valores, quais são as minhas escolhas reais, e não as minhas escolhas através daquela imposição social. E é tão difícil isso, né? Isso em todas as idades, né? Todas as idades. Às vezes a pessoa pode achar assim, não, eu sou da área da saúde, eu sei o que eu sei de mim, sei o que eu acompanho, sei me defender, e na verdade pode estar acontecendo ali uma influência. Com certeza. É uma atenção constante que a gente tem que ter. Porque sem que a gente perceba, aquilo que a gente consome de alguma forma está nos moldando. Né? Mesmo que a gente tenha conhecimento a respeito daquilo. Ninguém está vacinado contra essa nova realidade. Não. Tem que vigiar e orar constantemente, O tempo todo. O tempo todo. Eu acho muito legal quando você fala pra gente se questionar. É isso que eu quero, né? Porque claro que pode ser coisas boas. Você vê pessoas na faculdade, né? Pessoas se formando, chega no final de ano, você vê muita gente se formando. Nossa, eu deveria estar estudando. Por que eu não estudo? Eu vou abandonar tudo que eu estou fazendo, vou estudar. E às vezes não é o momento, né? E às vezes realmente não é aquilo que a pessoa
deseja. Isso. Mas ela se sente, então, muitas coisas, até mesmo ruins, ou essas com aparências de boa, né, com uma ideia boa, pode ser prejudicial e pode despertar sentimentos ruins na gente Com mesmo. certeza, com certeza. Eu acho que é importante que a gente faça uma diferenciação no sentido de saber se aquilo que eu estou fazendo, querendo, desejando, né, e seguindo tem a ver comigo ou com uma pressão externa, que é o seguinte: quando é algo interno, quando eu realmente desejo e quero aquilo, é genuíno. Eu sinto felicidade, eu sinto curiosidade a respeito do assunto e eu busco por aquilo mesmo sem ter a aprovação do outro. Então, mesmo que ninguém saiba que eu estou procurando, sei lá, quero fazer determinado curso na faculdade, mesmo que ninguém saiba sobre isso, eu tenho o mesmo desejo, o mesmo interesse pela busca de fazer aquele curso, aquela faculdade, né? Quando é algo relacionado a uma expectativa externa, então eu espero a aprovação, eu espero que o outro goste de mim e por isso eu escolho fazer determinado curso, aí já não é mais algo genuíno. Eu estou fazendo aquilo pela aprovação externa, né, por ser querida pelos outros. Então, mesmo aquilo que parece mais inofensivo, ai, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Ah, mas eu vou tentar porque vai que no caminho eu descubro que eu gosto. Ok, às vezes a gente dá certo, a gente dá sorte e funciona, mas às vezes não. E né? aí o tempo passou, né? E o tempo passou, exatamente. Você deu esse exemplo interessante. Muita gente, às vezes, dentro do círculo familiar, né, a pessoa... mas eu não quero fazer faculdade, eu quero abrir meu próprio negócio, né? E aí, não, porque você tem que estudar, porque todo mundo estudou, porque todo mundo fez odonto, todo mundo fez direito, todo mundo fez psicologia, né? Todo mundo tem que fazer. E aí, como que trabalhar essa pressão familiar, às vezes dos amigos, né? Então, essa vida profissional que às vezes é imposta mesmo. Olha, é uma pergunta super importante e ao mesmo tempo muito delicada para ser respondida. Eu acho que depende de muitos fatores, Dani. Num primeiro momento, assim, você tem que cursar tal faculdade, você tem que fazer tal curso. A gente tem que parar e pensar, por que eu tenho? Tá. Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Por que eu tenho? E só tem esta possibilidade? Ou tem outras possibilidades? Ou aquilo que eu penso em fazer, que não tem a ver em fazer, por exemplo, uma faculdade agora, vai me ajudar com a minha vida? Tem a ver com os meus valores? Eu, de alguma forma, estou disposto a pagar as consequências disso também? Né? Então, veja, não existe uma receita de bolo e uma resposta fechada para isso, mas eu acho que é uma questão de uma avaliação do momento de vida que eu estou passando, da realidade de vida que eu enfrento, né? Das possibilidades que eu tenho, para aí sim eu conseguir decidir. Quando a gente fala dessa questão da pressão social ou de uma vontade genuína a respeito de alguma coisa, é muito importante que a gente tenha dois pontos assim principais: autoconhecimento e uma autoestima sólida. Porque quando a gente tem essas duas informações básicas, a gente consegue ter mais noção de por qual caminho percorrer. Autoestima sólida e... Autoconhecimento. Autoconhecimento. Difícil fazer isso sozinho, hein? Quem tá perdidão na vida aí, atendeu todo mundo, a sociedade, as redes sociais e se perdeu de si. Como que deve se tratar? Pois esse é um ponto importante. Eu acho que é até uma emergência que nós temos no mundo atual, né? Primeiro ponto é o seguinte: a gente tem que saber quais são os nossos limites. Ai, Beatriz, mas eu não sei qual é o meu limite. Então, a minha sugestão é: procure ajuda, né? Seja conversando com um amigo. Às vezes, um amigo pode nos conhecer de uma maneira que nem a gente consegue se reconhecer. Pergunte a ele: o que você vê de positivo em mim? Do que você me conhece? Quais são os meus valores? Você consegue dar uma opinião, né? Recorra a amigos, a familiares. Se ainda assim você está com dificuldade, a minha sugestão é que você procure um apoio psicológico. Sim, né? necessário. Mas não deixe de não deixe de olhar para aquilo que te é de fato importante. Porque senão a gente passa uma vida sem saber, sem conhecer, sem saber quais são os meus limites, sem conhecer o que eu gosto, sem saber o que eu tenho vontade ou o que eu não tenho vontade de fazer. E isso vai reverberando nas relações, né? Quando eu sou extremamente permissiva, a gente vai ter relações permissivas. Sim, verdade. Aí a invasão acontece, a gente não vai se perder mais ainda, né? Exatamente. E a vida vai passando, né, gente? O tempo passa e a gente não pode perder a oportunidade de viver. Que coisa linda. Obrigada por ensinar a gente a viver melhor. Eu que agradeço. A gente poder se colocar, se posicionar na nossa vida. Parece tão simples, mas é muito importante e a gente não pode deixar de fazer isso. Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, Dani. Que bom. Um prazer maravilhoso. Veja, gente, que maravilha o nosso quadro nesse momento para a gente se comportar e a gente poder se enxergar melhor. Aprender para saber lidar.